Qual o objetivo de comemorar datas como a independência do Brasil? O que está por trás disso? Quais as reflexões sobre esse momento histórico brasileiro? E o que a análise desse evento pode oferecer na área da educação, da formação da nação e de seu povo? Chamamos as comemorações do bicentenário da independência do Brasil com um desafio: observar o que ocorreu em 1922 nas comemorações do centenário e entender quais são as disputas relativas ao que se almejava para a imagem do país frente ao resto do mundo. A nação brasileira seria a nação do progresso em 1922? E em 2022, que progresso seria esse? Para esse debate, vamos conversar com Luana Goulart, graduada em Pedagogia, bolsista CNPq e integrante do Núcleo de Ensino e Pesquisa em História da Educação da UERJ. Antes de mais nada, para pensarmos o bicentenário, precisamos refletir a respeito do centenário e qual seria o sentido de comemorar. Há mais ou menos um ano atrás, você escreveu um artigo para o jornal Pensar Educação, que carrega o mesmo título deste episódio e que nos ajuda a compreender um pouco mais sobre essas comemorações e a importância atrelada à educação. Poderia começar nos contando qual era o sentido de comemorar? Claro! Primeiro, é importante saber que há quase 200 anos atrás, a capital da República era o Rio de Janeiro. E na cidade carioca, não poderia deixar de ter grandes festejos para celebrar o aniversário de 100 anos da independência nacional. E nem deixar passar em branco, porque era uma oportunidade de mostrar a modernidade brasileira para os turistas e delegações de países que nos visitaram para participar de uma grande exposição internacional ocorrida entre 1922 e 1923. E claro, também fazia parte de uma tentativa de incluir o Brasil no então considerado mundo civilizado e mostrar que ele estava rumo ao progresso. Além de colocar o Brasil sob os holofotes da modernidade, ela contou com diversos monumentos, jardins, estátuas, prédios, palácios e pavilhões construídos especialmente para a exposição. Para você ter ideia, foram mais de 10 mil expositores. A missão do Brasil era apresentar o seu potencial produtivo, de modo que os próprios brasileiros se orgulhassem da sua nacionalidade, formando um certo pertencimento. Desse jeito, buscavam exibir os pilares sobre os quais vinham sendo construídas uma nação moderna e republicana. No artigo, você trabalha com um jornal da época chamado A Noite. Por que ele foi escolhido para compor o artigo? Esse jornal era o único meio de acompanhar a exposição? Não, ele não era o único meio. O centenário da independência foi amplamente divulgado em revistas, catálogos e jornais que produziram edições especiais totalmente dedicadas para essa data. Escolhi este jornal carioca motivada pelas movimentações e seleção de materiais trabalhados pelo NEP para compor seu incrível livro Independência e Instrução no Brasil. Além disso, esse popular jornal carioca promoveu no dia 7 de setembro destaques do pavilhão do Distrito Federal, que contava com exposições produzidas por escolas profissionais, fazendo destaques para 3 variantes dessa educação, sendo elas artística, apresentados pela Escola Souza Aguiar, pedagógica, pela Escola Visconde de Cairu e técnica, pela Escola João Alfredo. Nesse sentido, ficou claro que a educação profissional tinha um papel de destaque para o jornal. Tanto é que, à noite, tratou também de divulgar o livro ilustrado Escolas Profissionais do Dr. Álvaro Rodrigues, indicando como guia para os visitantes do pavilhão do Distrito Federal, destacando quanto auxiliaria na compreensão dos trabalhos expostos e no entendimento de que, naquele momento, o ensino profissional teria alcançado grande importância em função do progresso nacional. Apenas a educação profissional era tratada nessa edição do jornal? O jornal acreditava que ela era o modelo ideal para alcançar esse sonhado progresso, né? Exatamente. Porém, outro modelo de educação promovido pelo jornal era a cívica. Tanto é que foram transcritos arquivos da instrução a respeito do projeto apresentado pela Escola Visconde de Cairu, no qual promovia-se um novo método mais moderno para a educação cívica. Nele, os arquivos, coleção de documentos que todo e qualquer cidadão deveria conhecer nas suas relações com o Estado, instituições particulares e com os deveres da Constituição brasileira, tratariam da
instrução cívica e permitiriam, nas palavras do jornal, uma instrução mais completa. E assim atenderia melhor às expectativas e interesses para um Brasil moderno, necessários para compor um projeto de sociedade que fosse ideal para o futuro do país. Mas não existiam apenas esses modelos. Tinha, por exemplo, a educação religiosa. Nesse momento, definir o que era ideal para o futuro do país era um motivo de disputa, e a educação era um ponto central desses embates. Por esse motivo, é fundamental compreendermos quais os interesses e motivações por trás das comemorações. Não à toa, lembramos e aguardamos o bicentenário. Há um intenso movimento em torno da efeméride do bicentenário, promovido por sociedades científicas, grupos de pesquisa, Senado Federal, governos estaduais e municipais, para falar de algumas iniciativas. Para afirmá-lo como feriado nacional, precisou de muitas movimentações, tanto institucionais, realizadas pelo próprio governo e também pelas pessoas, que tinham suas próprias visões do que seria ideal para o Brasil do progresso. Por fim, as discussões acerca da educação sempre dão o que falar e são motivo de contestação e interesse. Acompanhando essa conversa, podemos perceber que, do processo educativo de Paulo Freire às escolas cívico-militares, a educação, sem dúvida, é um campo de disputas. E para entender essa disputa, não podemos, de modo algum, perder a história de vista. Só assim iremos compreender os interesses envolvidos que moldam de maneira direta e indireta a formação e os rumos da população brasileira. Podcast História ao Pé do Ouvido. Produção: Núcleo de Pesquisa em História da Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e Rádio UERJ. Realização: Centro de Tecnologia Educacional, CTE.